Quem está cansado? Ninguém. Sou pastor Ben-Hur, ele está cansado. Tem que estar cansado. Depois de gastar tanta caloria falando. Billy Graham uma vez disse que pregar uma vez para tantos milhares de pessoas igual a levantar feno. Mais rigoroso trabalho lá da fazenda durante 8 horas. Meus, que Deus restaure suas forças. Estamos com 55 minutos para examinar as Escrituras. A maravilha da Bíblia, amados irmãos, é o fato de que nós temos o privilégio de ouvir a voz de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Moisés, de qualquer autor, como se ele estivesse aqui. Essa é a bênção de ter a Bíblia. Paulo foi decapitado no ano 67, mas Paulo está conosco hoje à tarde, em capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Enquanto os irmãos estão procurando aquele texto, eu queria mencionar 3 livros que têm a característica número 1 de todo livro precisa ter. Para qualquer pessoa desembolsar aquele dinheiro tão difícil de ganhar, tem que saber 1, 2, 3 coisas sobre aquele livro. Primeiro, que esse livro vai melhorar a minha vida e as pessoas que eu vou emprestar o livro. Porque se esse livro não for uma bênção para a minha vida, eu deixo lá na mesa. Eu não quero saber desse livro. Segundo, que esse livro, se eu ler esse livro, vou acrescentar conhecimento que vai ajudar-me a utilizar o dom que Deus me deu. Se é um livro sobre evangelismo, que eu vou evangelizar com mais eficiência. Se for um livro sobre pregação, aqui temos um dos melhores livros que existe na língua portuguesa, chamado Pregação Bíblica, que eu saiba como fazer isso, porque eu quero pregar. Mais de 200.000 exemplares escritos. Já ouvi esse homem pregar. Você não esquece quando ele prega, porque ele sabe como pregar. Terceira razão para comprar um livro. O dinheiro que você deixa lá é revertido para publicar um outro livro. De maneira que a literatura evangélica vai crescendo no país como impressiona demais. Quando eu cheguei no Brasil, em 1962, todos os livros evangélicos conhecidos enchiam uma pequeno estande de livros. Hoje, num só ano, saem os livros que antes existiam apenas 40 e poucos anos atrás. Eu queria mencionar esse livro, Jesus é Senhor, por quê? Porque esse livro já foi famoso, já foi lançado no Brasil há mais de 40 anos, mas muita gente não conhece esse livro. O autor, Stanley Jones, foi missionário na Índia por mais de 50 anos, muito requisitado. Ele fala nesse livro coisas que os irmãos vão ser absolutamente admirados. Fatos e fatos, que influência aquele homem teve. E Stanley Jones, Jesus é o Senhor. O pregador mais famoso do século XIX foi Charles Spurgeon. Ele é a única pessoa da história que pregava para 5.000 pessoas domingo de manhã, a maior igreja do mundo. Pregava domingo de manhã, no dia seguinte, segunda-feira, a mensagem estava sendo
vendida nas ruas de Nova York. Isso nunca vai acontecer de novo, nunca tinha acontecido antes. Algumas das mensagens estão aqui que os irmãos vão achar muito interessante. Uma sobre preguiça, uma sobre dívidas e como ele aprendeu nunca contrair uma dívida. Ele tem um monte de sabedoria para pessoas simples como eu. Portanto, a propaganda termina aí. Já encontraram um texto? 2 Coríntios, capítulo 4. Esse capítulo, meus irmãos, deve nos extasiar com as verdades aqui contidas. Capítulo 4, versículo 6. Aliás, versículo 7. Temos esse tesouro. Qual tesouro? Versículo 5. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Temos esse tesouro, Cristo na sua vida, meu irmão, para poder ser missionário, temos em vaso de barro. Como que o Pai enviou seu Filho? Em corpo como meu corpo e seu corpo. Corpo que cansa, que precisa dormir, que precisa se alimentar. Um corpo que precisa se esforçar para aprender. Jesus tinha que estudar para aprender a ler, tal como você e eu. Tal como ele foi enviado, eu vos envio. Em vaso de barro. Tesouro tremendamente valioso. Deus encarnado num corpo. E Paulo diz, Deus foi enfiar, inserir em este corpo, em seu corpo, seu Filho. Jesus não mora em você? Ele não mora em mim? Mas um vaso de barro. Isto é, a qualquer instante, um vaso de barro cai e se despedaça. E arruinado. Paulo está falando sobre o quê? O acabar deste corpo. Deixe-me ler mais. Temos esse tesouro, versículo 7, vaso de barro, para mostrar que este poder, o poder que faz com que pessoas cegas vejam a luz da glória de Deus em Cristo, temos este tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O vaso não tem glória nenhuma. Mas aquilo que tem lá dentro é uma coisa tão gloriosa que o próprio Deus em nós esperança de glória. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo esse vaso de barro, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja